O perispírito, como um molde energético indispensável, desempenha um papel fundamental no processo de fecundação e desenvolvimento do corpo físico durante a reencarnação. Ele é o elo fluídico entre o espírito reencarnante e o corpo material que está em formação. Sua função é organizar e orientar o desenvolvimento celular desde o momento da fecundação, garantindo que o organismo em construção esteja alinhado ao planejamento reencarnatório previamente estabelecido no plano espiritual. No instante da fecundação do óvulo, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, o espírito reencarnante já está vinculado energeticamente ao embrião em formação. Esse vínculo não é imediato e absoluto, mas se inicia de forma gradual, com o perispírito atuando como um molde que ajusta o desenvolvimento biológico às necessidades kármicas e evolutivas do espírito. É nesse estágio inicial que o perispírito começa a influenciar a divisão celular e o direcionamento do código genético, de forma a refletir características físicas e predisposições, que serão úteis ao aprendizado do espírito em sua nova jornada terrena. Essa conexão fluídica é estabelecida célula a célula, permitindo que o perispírito mapeie o desenvolvimento do embrião de acordo com o planejamento espiritual. Cada célula que se forma no corpo físico corresponde a uma contraparte energética no perispírito, criando um elo que é sustentado por forças fluídicas emanadas do plano espiritual. Isso significa que o perispírito não apenas molda o corpo físico, mas também mantém um controle contínuo sobre o processo de crescimento e formação, como um arquiteto que supervisiona cada detalhe da construção. O planejamento reencarnatório, que é elaborado com o auxílio de mentores espirituais antes do nascimento, determina uma série de condições que serão incorporadas ao corpo físico. Essas condições incluem não apenas características físicas, como cor dos olhos, altura ou predisposição a doenças, mas também desafios específicos que o espírito precisará enfrentar para seu aprendizado e evolução. Por exemplo, um espírito que em vidas passadas abusou de seu corpo físico pode reencarnar com deficiências ou limitações físicas, como forma de valorizar a vida e compreender o impacto de suas escolhas. O papel do perispírito nesse processo vai além da simples conexão energética. Ele também funciona como um banco de memórias espirituais, carregando consigo registros de vidas passadas, traumas e débitos kármicos. Esses registros influenciam diretamente a formação do novo corpo, determinando, por exemplo, a suscetibilidade a determinadas doenças ou a predisposição para talentos e habilidades. É por isso que crianças prodígio, como aquelas que tocam instrumentos musicais de maneira brilhante desde muito cedo, ou que demonstram conhecimento de línguas sem nunca terem estudado, podem ser explicadas pela atuação do perispírito, que traz para a nova encarnação os traços de experiências anteriores. Outro aspecto fundamental da atuação do perispírito na fecundação é a sua interação com o material genético dos pais. Embora o DNA físico seja determinado pela combinação dos genes paternos e maternos, o perispírito atua como um modulador, ajustando a expressão genética para refletir as necessidades espirituais do reencarnante. Por exemplo, um espírito que precisa desenvolver paciência ou resiliência pode herdar uma condição genética que lhe traga limitações físicas, enquanto outro, com um planejamento reencarnatório voltado à liderança ou criatividade, pode ter um corpo físico saudável e características que facilitem suas missões. Ao longo da gestação, o vínculo entre o perispírito e o embrião se intensifica. O perispírito continua a moldar o crescimento do corpo físico, ajustando-o às vibrações e necessidades do espírito. Ao mesmo tempo, o embrião também influencia o perispírito, pois as condições ambientais, emocionais e físicas da gestação afetam a energia do reencarnante. A interação entre mãe e filho, nesse período, é de extrema importância, pois o estado emocional e espiritual da mãe pode facilitar ou dificultar o processo de ligação entre o espírito e o corpo em formação. Por isso, a prece, a serenidade e a harmonia no ambiente familiar são fatores que contribuem para uma gestação equilibrada e para o bom desenvolvimento do vínculo perispiritual. É importante destacar que o perispírito não é uma estrutura estática, mas altamente adaptável.
Durante a gestação, ele passa por um processo de miniaturização para ajustar-se ao tamanho do embrião. Esse ajuste é necessário porque o perispírito, no plano espiritual, possui uma forma e um tamanho equivalentes ao corpo do espírito desencarnado. Com a fecundação e o início da encarnação, ele começa a contrair-se para adequar-se ao novo corpo em formação, mantendo sua integridade funcional enquanto molda o organismo físico. Esse processo de ligação entre o perispírito e o corpo não termina no nascimento. Durante toda a vida encarnada, o perispírito permanece conectado célula a célula ao corpo físico, transmitindo as vibrações e orientações do espírito, e recebendo os estímulos e experiências do plano material. Essa interação contínua explica como estados emocionais, pensamentos e atitudes podem impactar a saúde física e como doenças ou traumas físicos podem influenciar o equilíbrio energético do perispírito. O perispírito, portanto, é um componente essencial no processo reencarnatório e na formação do corpo físico. Sua atuação na fecundação do óvulo e no desenvolvimento do embrião revela a perfeição das leis divinas, que coordenam cada detalhe da existência com o objetivo de promover o aprendizado e a evolução espiritual. Compreender esse processo nos ajuda a valorizar a vida e a reconhecer que, desde o início da encarnação, estamos envolvidos em um plano maior, planejado com sabedoria e amor para o nosso progresso.